volte vazia, Senhor, sem antes cumprir com o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Usa a minha vida, apesar de mim, pela tua infinita misericórdia, Senhor, e abençoa a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus hoje não está tão quente, né, irmãos? Que semana difícil. Lá em casa dava para assar um frango dentro de casa, assim, ó, se segurasse, tão quente. Eu quero falar com os irmãos. Um tema que Deus sempre falou no meu coração. Eu quero falar com os irmãos, como o Milton já antecipou, falar com os irmãos sobre fé. E talvez se eu pensasse num tema para essa mensagem, o tema seria: não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, na carta de Hebreus. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu gosto sempre de convidar alguém para ler. Eu sei que é uma situação, talvez, para algumas pessoas constrangedora, mas eu gostaria de convidar alguém que esteja disposto para ler Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Mari, levanta a mão. Obrigado, Mari. Amém. Amém. Tá lá. Amém. Amém. Eu queria perguntar para os irmãos, iniciar esse tempo de reflexão: quem de vocês se identifica comigo? E não precisa responder, tá? Levantar a mão. Mas quem de vocês se identifica comigo no que diz respeito a vez e outra está ali cambaleando, com a fé meio abalada? Eu confesso que vez e outra eu me sinto assim, com a fé meio balançada, sabe? Um irmão já levantou a mão ali. E eu penso que toda vez que eu me sinto assim, que eu estou com, digamos que, talvez não seja a palavra, mas com uma crise de fé, o Senhor fala muito ao meu coração, usando outras pessoas, me direcionando na palavra, a pensar e a refletir sobre fé, a fim de me colocar de pé novamente. Graças ao Senhor por isso. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o Senhor sabe das nossas necessidades, e nesse tempo Ele vem e fala ao nosso coração. E foi o que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando nessa manhã com vocês. Eu quero falar sobre fé. Fé é um tema muito central nas Escrituras Sagradas. Guardar a fé é algo extremamente importante para nós cristãos. O apóstolo Paulo, ele
sempre orientou os seus filhos na fé, principalmente Timóteo, a guardar a fé, a guardar aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Guarde a sua fé, Timóteo. Guardar a fé era tão importante para o apóstolo Paulo, que no final da sua vida, ele está nos seus últimos momentos de vida, ele fala: olha, eu combati o bom combate, eu estou finalizando a minha carreira, e eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Guardar a fé é tão importante que o apóstolo João, na sua epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória. Qual é a vitória que nos faz vencer o mundo? Muito obrigado, Mateus. E qual é a vitória que o apóstolo João disse que nos faz vencer o mundo? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Contudo, irmãos, eu quero pontuar aqui que guardar a fé não tem a ver com um certo otimismo. Fé não tem a ver com otimismo. Fé não tem a ver com pensamento positivo. Não. Nós costumamos, vez e outra, quando alguém está precisando, vai numa entrevista de emprego, alguém vai fazer algum concurso público, e nós costumamos ali dizer: vai na fé, né? Como se fosse ali uma palavra positiva, né? Fé não tem a ver com pensamento positivo, tá, irmãos? Não tem a ver. Na Bíblia Sagrada, fé está relacionada à confiança. Na Bíblia Sagrada, fé está relacionada à confiança. Confiança como alguém que se lança aos cuidados do Senhor. Eu me lanço, eu entrego a minha vida nas mãos do Eterno, e eu confio a minha vida nas mãos dele. Eu sei em quem eu tenho crido, e porque eu sei em quem eu tenho crido, eu deposito a minha vida nas mãos dessa pessoa em quem eu creio. Eu entrego ao Senhor as rédeas da minha vida. Olha que desafiador, irmãos, viver pela fé. É entregar ao Senhor as rédeas da minha vida. Ele se torna o Senhor da minha vida. Esse é o desafio de viver pela fé. E esse assunto, talvez não, eu creio que seja o pano de fundo dessa passagem que eu compartilhei com os irmãos de Hebreus, que a Mari leu para a gente. Porque o autor nos revela que é muito possível que as angústias, que as aflições, as tribulações, as lutas diárias coloquem em xeque a nossa fé. Coloque em xeque a nossa vida de comunhão com o Senhor. As lutas diárias podem nos sufocar de tal maneira que coloque em xeque a nossa relação de oração, o seu tempo de meditação na palavra. Como foi falado, no domingo passado, a gente perde, qual foi a palavra? Perde a expectativa. Nós perdemos a expectativa.
quando estamos com a nossa fé abalada. É possível que nós até mesmo venhamos a nos reunir aqui como igreja sem fé. É muito possível isso acontecer. Fé tem a ver com entrega. E eu sempre gosto daquela história, já falei aqui, a história da confiança, sabe aquela história que revela a confiança? Aquele garotinho que foi assistir o campeão mundial de travessia no penhasco. Foi assistir a travessia do campeão mundial. Tinha aquelas cordas no meio do penhasco. O campeão mundial estava lá atravessando. E o garotinho foi assistir o campeão mundial atravessando. E o campeão está lá atravessando, no meio do caminho. Ele dá uma cambalhota, vai até a ponta do outro penhasco, volta. E o garotinho fala: nossa, esse cara é bom, hein? Esse homem é muito bom. E depois o campeão mundial volta, pega um carrinho de mão, começa a andar na corda, atravessando o penhasco. E no meio do caminho ali ele decide dar um mortal, jogar o carrinho para cima. E o garotinho fala: esse cara é muito bom. Ele volta, mas ele consegue fazer tudo. Esse cara é bom demais. O campeão mundial volta. Falei: gostou? Viu o que eu consigo fazer? Viu quão bom eu sou no que eu faço? O garotinho falou: vi. Aí: você acredita que eu consigo ir de novo nessa corda bamba, dar 2 mortais, chegar lá na ponta, voltar? Você acredita que eu consigo fazer isso? O garotinho falou: depois do que eu vi, é claro que eu acredito. Aí o campeão mundial fala: então entra no carrinho. Entra no carrinho. E aí? Fé, irmãos, não tem a ver com acreditar em Deus. Fé não tem a ver em acreditar naquilo que Deus pode fazer. Aliás, o apóstolo Tiago fala: você acredita em Deus? Grande coisa que você está fazendo, o diabo também crê e estremece. Fé tem a ver com confiança. Eu sei em quem eu tenho crido, e porque eu sei, eu vou entrar no carrinho. Eu vou correr o risco de entrar no carrinho, porque eu sei quem está levando esse carrinho. Esse é o desafio de nós vivermos pela fé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E essa carta foi escrita a uma comunidade, não foi para uma igreja específica, mas essa carta ela foi escrita para uma comunidade de judeus que haviam se convertido ao Evangelho. Contudo, eles muitos deles estavam voltando. Esse é o contexto da carta, tá, irmãos? Muitos deles estavam voltando e retrocedendo na fé por conta das muitas perseguições do Império Romano. Eles estavam sucumbindo na fé. E o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta com o intuito de motivá-los, falando: olha, vocês não podem retroceder. Vamos para o texto, vamos lá no capítulo 1. E por isso que ele diz, capítulo 4, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Portanto, ele começa com portanto. Isso significa que aquilo que ele vai dizer daqui para frente está diretamente relacionado com aquilo que ele disse atrás. No capítulo 1, o autor de Hebreus se preocupa muito em mostrar a primazia de Jesus sobre os anjos. E ele se preocupa muito em mostrar a primazia de Jesus até mesmo sobre Moisés. Aí então ele começa a fazer uma comparação da jornada. Depois os irmãos podem ler
Aconselho os irmãos a ler a carta de Hebreus em casa, tá, irmãos? Aí depois ele começa a fazer uma comparação da jornada do povo de Israel na saída do Egito, em direção à terra de Canaã. E o povo fica perambulando pelo deserto durante 40 anos, passando por dificuldades. Inclusive, a primeira geração que saiu do Egito ficou perambulando durante esse tempo no deserto e não adentrou a terra prometida. Não adentrou a terra prometida. Então o que o autor está dizendo é o seguinte: olha, é muito possível que você saia do Egito, saia da terra da escravidão. É muito possível que você saia dessa terra sendo liberto por Deus e não consiga chegar no melhor de Deus para a sua vida. Esse é o pano de fundo. O autor está dizendo: cuidado, é muito possível que isso aconteça com vocês. Vocês saíram, foram libertos, porém as lutas estão sufocando vocês de tal maneira, assim como aconteceu com o povo hebreu na saída do Egito. Chegou no deserto, eles se perderam em seus próprios caminhos, se esqueceram da promessa que Deus havia feito de tirá-los da terra da escravidão e colocá-los numa terra que emana leite e mel. E muitos deles, por causa da incredulidade, deixaram de tomar posse da promessa de Deus. E o autor da carta está dizendo: olha, isso, cuidado, meus irmãos, que isso pode acontecer com vocês. É possível que você atravesse o deserto, e enquanto você atravessa o deserto, você não consiga, você acabe não chegando aquilo que Deus tem de melhor para você por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. O autor aqui faz uma advertência dizendo: cuidado, vocês podem acabar se desviando do caminho, vocês podem acabar querendo pular fora do carrinho que outrora vocês entraram, e se vocês pular fora do carrinho, vocês vão cair no precipício. Cuidado. Hebreus capítulo 2, versículo 18, ele diz que Jesus também passou pela tentação. Hebreus capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado. E olha só, irmãos, prestemos atenção no significado de tentação aqui na carta de Hebreus. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O que é ser tentado, meus irmãos? O que é ser tentado? O que você pensa, acredita que é ser tentado? Olhando para a carta de Hebreus, eu penso que tentação é tudo aquilo que vem a fim de nos tirar, é tudo aquilo que vem a nós a fim de nos tirar do propósito de Deus. Tentação é tudo aquilo que vem a nós a fim de nos tirar da vontade e do propósito de Deus.
Ou seja, a tentação é aquilo que leva a gente a fazer tudo aquilo que está fora do propósito de Deus para a nossa vida. Jesus foi tentado, a tentação, Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. No momento de dificuldade de Jesus, o diabo se apresenta a ele e começa a tentá-lo com propostas aparentemente boas. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Vai ficar sofrendo para quê? Você não está com fome? Você não está com muita fome? Não está difícil esse tempo no deserto? Transforma essa pedra em pão. Você consegue. Porque o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu respeito se você se lançar daqui para baixo. Entendamos que essa tentação veio até Jesus na perspectiva de tirá-lo do seu propósito. Mas Jesus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Ele diz: não, apartai-vos de mim. Tentação vem muitas das vezes de pessoas que andam com nós, assim, com palavras doces, palavras aparentemente corretas, orientações aparentemente boas. Lembram que o diabo usa a vida de Pedro? Jesus, para de falar de morrer. Não, Senhor, não. Morrer, o Senhor, não. Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Jesus entende que tudo aquilo que vem para tirá-lo do seu propósito é projeto do inimigo para que eu não cumpra e para que eu saia dos caminhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo me fazer entender, irmãos? Ou seja, tudo aquilo que vem, toda proposta, tudo aquilo que vem para tirar você do projeto que Deus tem para a sua vida, pule fora. Mas o que o autor mais enfatiza, olha, Jesus estava num momento de luta. E ele sabe muito bem como que é ser tentado. Jesus sabe muito bem como que é passar por um momento de dificuldade. E que o autor da carta de Hebreus está dizendo, ele fala assim, calma, esse Jesus que está com vocês, no meio de vocês, ele se compadece de vocês. Isso é maravilhoso. Ele entende vocês. Ele sabe que não é nada fácil passar pelo que vocês estão passando, pelas lutas que vocês estão enfrentando, pela essa perseguição medonha que o Império Romano está fazendo sobre vocês. Ele sabe. Ele sabe. Hebreus capítulo 3, versículo 8: não endureçais os vossos corações, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto. Olha só, ele volta a falar dos irmãos hebreus. Não endureça o coração de vocês no meio da luta.
causa da luta, não endureça o coração de vocês, por causa das dificuldades, não. As lutas tendem, irmãos, a endurecer o nosso coração. Eu falo por mim, vez de outra eu me olho e falo como eu estou com o meu coração duro. Os momentos da dificuldade, como eu estou com o meu coração pesado. Ou seja, o autor de Hebreus está comparando a nossa vida a essa travessia no deserto. A essa travessia no deserto. Esse mundo, irmãos, é o deserto que nós estamos atravessando. Não podemos esquecer que nós não podemos fincar os nossos pés nesse mundo e criar raízes nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. E o grande problema meu e seu é que parece que nós, vez e outra, nós queremos fincar os nossos pés nesse mundo, como se daqui nós não viéssemos a sair nunca. E não é verdade. Aqui nós somos peregrinos. As lutas, Jesus nunca prometeu um mar de rosas quando Ele nos convida a segui-lo. Quando Ele se revelou a nós em amor, em graça, Ele nunca prometeu para mim e para você que nós viveríamos num mar de rosas. Jesus foi 100% honesto. Ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês terão aflições, vocês vão passar por lutas, por perseguição. Muitas pessoas vão odiar vocês por causa do meu nome. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E não só venci o mundo, mas eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a maior promessa de Jesus para nós, a promessa da sua presença. Por isso, Hebreus capítulo 3, versículo 10: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Mais para frente, o autor da carta de Hebreus fala como um ato de rebeldia. Aqueles irmãos hebreus foram rebeldes por conta da incredulidade. Por que incredulidade, irmãos? Porque quando a gente está com o coração assim endurecido, incrédulo, a gente tende é difícil, né? Misericórdia, professores de português é que me perdoem. Nós tendemos a querer fazer o nosso próprio caminho, a trilhar o nosso próprio caminho, mesmo estando aqui. O caminho, irmãos, é uma pessoa. O caminho é Jesus. Nós não estamos aqui. Por favor, me entenda. Não tem a ver com ser evangélico. Não tem a ver com ser evangélico, tem a ver com ser discípulo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não é para colocarmos uma etiqueta de gospel nas nossas costas e dizer para todo mundo que nós somos evangélicos. Somos, ok, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Discípulo é aquele que olha para o seu mestre
segue esse mestre a quem ele diz ser seu Senhor. Ou seja, o caminho é uma pessoa. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Eu não sei das tuas dificuldades, de todas as suas dificuldades, apesar de nós nos relacionarmos como igreja, mas Jesus sabe. Jesus conhece. Você não está sozinho. Você, minha irmã, não está sozinha. Não permita que as lutas diárias, que o tempo da dificuldade endureça o seu coração. Versículo 14. Portanto, visto que... Cara, agora começa... É tão maravilhoso. Nós já lemos, tá? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O que o autor está dizendo? Ele falou assim: ó, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os sacerdotes, que os sumos sacerdotes que adentravam o lugar santíssimo. Esse sumo sacerdote que eu estou relembrando vocês, meus irmãos de Hebreus, ele não só adentrou o lugar santíssimo, ele adentrou os céus, ressurreto. Ele adentrou os céus. Por isso, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Olha só o que ele está dizendo. Jesus não está com o dedo em riste, apontando para você: olha, levanta, hein? Se você não levantar, você vai ficar aí, levanta. Se você não levantar, você vai ficar pelo caminho. Esse Jesus não está com o dedo em riste, apontando para você, para te condenar. Esse Jesus está dizendo: olha, eu sei o que você está passando e você não está sozinho. Eu conheço o seu coração, eu sei das suas angústias, você não está sozinha. Eu sei o que é ficar sozinho no momento da dificuldade. Eu passei por isso. Quando eu estava em angústia no Getsemane, eu chamei 3 amigos para orar comigo, e foi como se não tivesse ninguém, eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Eu sei o que é isso. Não fique chateada comigo, porque não tem a ver com Deus, irmãos. É muito ruim, irmãos, quando uma pessoa está sofrendo. O sofrimento ele é inerente à caminhada dos seguidores de Jesus. Se você não está sofrendo, talvez esteja vivendo uma fase. Nossa vida ela é feita de fases e ciclos, né? Talvez se nesse momento você não esteja vivendo uma fase de sofrimento, mas fato é que um dia você vai sofrer por alguma coisa. Sofrimento é inerente à nossa caminhada. O problema do sofrimento é quando a pessoa que sofre sozinha. Quando a pessoa que sofre está sofrendo sozinha. Se existe alguém entre nós sofrendo sozinho, aí tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado com a gente, como igreja. Jesus sofreu sozinho.
Mas o problema era com Pedro, Tiago e João, né? Não podemos. Se você está se sentindo só no momento da angústia, compartilhe o seu coração com alguém. Abra o seu coração com alguém. E se você que está vendo alguém sofrer do seu lado, alguém angustiado do seu lado, e você não faz nada, tem alguma coisa de errado com você e comigo. Tem alguma coisa de errado. Pois temos um sumo sacerdote, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual que é o momento da necessidade aqui? O momento da necessidade aqui não é o momento que seu carro quebrou, não é o momento que a sua conta de luz está atrasada. Não é isso que o autor está dizendo aqui. O momento da necessidade aqui significa o momento da tentação que estamos sofrendo. A ponto de nós estarmos retrocedendo no caminho. Esse é o momento da tentação. Esse é o momento da necessidade. O momento da necessidade aqui é a tentação que estamos sofrendo por conta das lutas. É aquele momento que eu marquei aqui, aquele momento que Deus olha para nós. O momento da necessidade é aquele momento que Deus olha para nós e percebe que nós estamos ficando pelo caminho. Deus conhece. Estamos ficando pelo caminho. Estamos perdendo a fé. E qual o risco que nós estamos correndo? O risco de perder a fé. O risco de nos tornarmos incrédulos. As lutas tendem a nos colocar diante desse risco de virarmos as costas para Deus. E eu caminho para o final, irmãos. Irmãos e irmãs, dizendo que o Deus a quem servimos, o Senhor a quem seguimos, nos conhece. Conhece a nossa angústia, sabe das nossas necessidades, sabe quando estamos perdendo a fé. E esse Jesus não quer deixar a gente nunca pelo caminho, prostrado. Ele está dizendo: olha, eu estou estendendo as minhas mãos para você, meu filho, minha filha, e dizendo: levante, levante. Sabe quando você está triste com Deus? Você está com seu coração amargurado com Deus e você já não ora muito bem, não está orando direito, e quando ora é só murmuração, sabe? Imagina uma cena, você com esse coração triste, amargurado, às vezes questionando a Deus, chateado. Aí Deus está lá em cima, ouvindo você, a sua oração. Deus está lá em cima,
Aí você fala alguma coisa que aos olhos do Senhor assim não é muito agradável, e Deus Pai olha assim meio sério para você. Opa, o que você está falando? Aí vem Jesus, coloca as mãos no seu ombro, olha para o Pai e fala: Pai, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando, eu passei pelas mesmas angústias que ele, eu passei pelas mesmas dores, eu entendo, Pai, tem misericórdia. Esse Senhor intercessor, esse Senhor que entregou a vida por nós, passou por todas as angústias, e o autor diz isso, todas as lutas que você e eu passamos. Não existe uma luta que você vivenciou na sua caminhada que Jesus não tenha passado. E isso, irmãos, é maravilhoso. Esse mistério é maravilhoso de um Deus que se fez homem e que sujou os pés com a mesma poeira que eu e você. Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua dor. Ele está falando: olha, filho, meu filho, minha filha, você não está sozinho. Sabe o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande, o Senhor está comigo. É a presença de Jesus, é a presença de Jesus manifesta na vida comunitária, é a presença de Jesus manifesta no abraço de um irmão. Jesus está com você, meu irmão e minha irmã. Você não está só. E esse Senhor se compadece de você. Ele fala: não fica prostrado, não fique prostrada, porque fé não tem a ver com acreditar. Fé não tem a ver, irmãos, apague essa ideia da sua cabeça. Fé está relacionado com algo que nos afeta. Eu fui afetado por algo ou por alguém de tal maneira que eu me entrego, eu me rendo. Não tem a ver com acreditar, tem a ver com confiança. Eu confio em quem eu entreguei a minha vida, eu confio na fidelidade, no amor daquele a quem eu entreguei a minha vida. Eu confio. Permaneçamos juntos no caminho de Jesus. Não há outro caminho. Eu quero orar com você, para você que se identifica comigo, para você que, os irmãos que podem subir no louvor, tá? Por favor. Para você que quer orar com você, que se identifica com aquilo que foi falado nessa manhã. E não é sentir, tá, irmãos? Eu não estou sentindo. Porque geralmente quando a gente está incrédulo, a gente está faltando fé, a gente não sente muito mesmo não. É questão de consciência, sabe? É Deus falou a sua consciência e você fala: caramba, eu não posso ficar aqui do jeito que eu estou. Vem à frente, você que deseja receber uma oração. Obrigado, Nádia. Eu quero orar com você, eu quero que você ore por mim, orarmos uns pelos outros. Receba a força do Senhor nessa manhã, para você sair daqui cheio de ousadia, cheio de coragem, dizendo: vem, Senhor, vem.
renova as minhas forças, renova, Senhor, a minha fé. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, você que deseja receber uma oração. Você que precisa, é questão de, para aquele que anda com Jesus, irmãos, é uma questão de necessidade. É necessidade. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser renovado, eu preciso de força. Senhor, se eu estou fraco, vem, eu confio e entrego a minha vida nas tuas mãos. Convido alguns irmãos para vir orar pelas nossas irmãs aqui na frente. Convido você a se colocar de pé e orar aí onde você está, no seu lugar. Se quiser vir à frente e receber oração, vem à frente, vamos orar junto. Faça dessa canção uma oração. Se fez sentido de alguma maneira isso que foi falado para você, essa mensagem, faça dessa canção uma oração, meu irmão e minha irmã, pois o Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. O seu Espírito está entre nós. Vem, Senhor, vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Se estou fraco, então vem Jesus, socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então, aquieta o seu coração, meu irmão, minha irmã, me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus, e eu te amo.
e fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Nos abençoe, Senhor. Irmãos, Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. E ainda que o homem seja infiel, todavia o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém. Irmãos, o Milton está lembrando, quinta-feira, às 7 horas da noite, temos um encontro marcado aqui, ok? Será o culto de ação de graças. É um culto especial, onde nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós. Amém? Então traga um prato, porque daí nós vamos ter um momento da ceia, um momento que nós vamos comer junto, tá bom? Quinta-feira, às 7 horas da noite, culto de ação de graças. Deus abençoe, uma semana abençoada para todos.